Que você está lendo? Mais um vídeo no canal. Dessa vez agora eu vou falar de um livro que me indicaram e que dizer que assim, até você chegar a 70, 80%, você não gosta dele. Depois o livro até fica bom. Mas antes de falar do livro, aquele pedido básico, se você ainda não segue o canal, segue, compartilha, comenta, que isso ajuda muito a gente que está pequeno e ganhando tamanho. Mas vamos lá. O livro que eu estou falando é Lugares Escuros, da escritora chamada Gillian Flynn. E o livro, ele conta a história de... Parece até em algum momento, parece até os começos dos livros do Rafael Monte, que são livros que, sei lá, em 1% do livro, se você passar umas páginas ali, perde tudo o que contextualiza o enredo, né, do livro. Vamos lá. No primeiro capítulo do livro, conta a história que a personagem principal do livro presencia a família sendo assassinada. Ela tem 6 anos, 7 anos, uma coisa assim, e as duas irmãs são assassinadas, a mãe também, e o que torna o fato tão impactante, além dela presenciar o crime? Ela, no depoimento, ela culpa o irmão por ter assassinado a família inteira. O irmão, então, é preso, e aí está o contexto do livro. Por que eu falo que até chegar aos 70 e pouco por cento do livro, ele é sem graça? Porque o livro ele fica indo para o presente e voltando para o passado. Né? Então, em alguns momentos está nos dias atuais, que significa que a personagem principal está com 30 e poucos anos, se passaram 20 anos do acontecimento, e fica voltando ela contando o dia. E narrando a história também dos personagens. Então, fica narrando, volta para o passado, o personagem 1 narrando. Vem para o presente, o personagem 1 narrando também. E aí vai mudando. Então, tem vezes que é ela falando do dia lá que aconteceu, tem vezes que é o irmão, né, mostrando a visão do irmão, mostrando a visão da mãe, das irmãs, e por aí vai. Mas o que acontece? Nos dias atuais, ela está lá com os seus 30 anos de idade, e qual a situação dela? Quando ela ficou sozinha no mundo, né, o pai dela abandonou a família antes de acontecer isso, e aí ela vive de renda. E qual a renda que ela vive? Escreveram um livro, né, contando a história do acontecimento, e ela vivia do dinheiro que ganhou faturando com a venda desse livro. E aí, o começo dos dias atuais, ele se dá num momento onde a personagem principal está almoçando com um advogado, que todo ano ela tem esse almoço, para ele atualizar ela sobre as finanças. E aí, nesse bate-papo, ele retrata para ela que o dinheiro acabou. Tinha mais, sei lá, $100 na conta. E aí ela fala, beleza, vou viver de quê agora? Eu não sei fazer nada, eu nunca fiz nada. E tudo bem. Até que chega para ela o convite de ir conhecer um grupo de pessoas, né, assim, um local, assim, um clube. E muito a contragosto, ela aceita porque no convite fala que ela ia ganhar algum dinheiro, tá? Ia ser remunerada de alguma forma. E aí ela chega, feita numa boate underground da vida, e tudo cheio de senha para entrar, o caramba 4, e ela se depara num ambiente muito underground, cheio de gente esquisita, fantasiada, meio como fosse ela retrata como se fosse uma feira, tá? Uma exposição. E aí vem o cara que convidou ela, tá? Vem o anfitrião, falando que ali é um clube chamado Kill Club, né? De Clube da Morte, uma coisa assim. Qual é o objetivo do clube? Tem vários segmentos ou vários nichos, né, de membros desse clube. Tem gente que se autodenomina investigador amador, tá? Então eles ficam ali debatendo sobre crimes, né, que aconteceram.
tem pessoas que estão ali para comprar e trocar objetos, né, de como se fossem colecionadores temáticos desses crimes. Então, tem gente que vai lá para comprar objeto do assassino, objeto da vítima ali. E tem também um grupo de pessoas que vai lá para se fantasiar. Então, como se fosse um cosplay da vida, que o cara vai lá fantasiado, ou de um assassino, ou de uma vítima, e por aí vai. Tá? Um clube meio louco. Mas de repente deve até existir isso, né? A vida imitando a ficção aí, ou vice-versa. Então, ela chega lá e com isso ela descobre que um dos crimes que aquele clube ali, como se diz, aborda é o crime da família dela, tá? O nome dela é Lib e a família é Day. Então, foi o assassinato da família Day. E aí, o cara que convidou ela explica a situação, faz um tour lá pela feira e explica que um grupo de investigadores amadores quer trazer novas pistas e novos argumentos para reabrir o caso. 20 anos já se passou disso aí, tá, do caso. E aí, ela, muito a contragosto, ela continua ali ouvindo ali o convite e só aceita porque ele falou que, primeiro, as pessoas pagavam um bom dinheiro por alguns itens, então ele estimula ela assim, resgata aí o que você tem, do tipo roupa das suas irmãs, da sua mãe, objetos de decoração da casa, cartas, se você tiver, para o teu irmão, né, que está preso há 20 anos, está preso, então você pode ganhar dinheiro com isso. E também os investigadores amadores, eles remuneram a pessoa, né, a vítima no caso ali, ou o sobrevivente, no caso dela, remuneram ela por tarefas, né? Então, do tipo, se você for falar com teu irmão e contar pra gente a história, for falar com o seu irmão na cadeia, que ela nunca tinha ido visitar o irmão na cadeia, e vier contar a história pra gente de como foi, a gente remunera por isso. E por aí vai. Então, ela se vê nesse meio, sem dinheiro, e fala, pô, vou topar, né? Então topa entrar nessa jogada. Ela vai visitar o irmão, porque nesse momento aí, os investigadores amadores lá falaram, cara, olha só, tudo é muito suspeito. E ela sabe, no fundo, ela sabe que a verdade não é aquela que ficou lá no passado, né? Porque o irmão tinha sido incriminado e a irmãzinha, né, que sobreviveu, no caso a Lib, fez o depoimento, deu o depoimento dela, culpando o irmão. E aí você vai, beleza, culpou o irmão, não tem nada para acontecer. E assim, o livro vai até, como eu falei, até os 70%, 80% nessa ladainha. Ela indo lá visitar o irmão, e aí perguntando por que o irmão nunca disse o contrário, simplesmente foi assumindo as coisas e tudo mais. E aí o livro fica indo para o passado, só que o passado nada demais e tudo mais. Só que quando chega lá pelos... Então até os 70% você tá assim, porra, esse livro que falam que é bom, não tá aparecendo ser nada bom, não. Só que quando chega lá pelos 70%, 80% do livro, começa, as idas para o passado começam a trazer coisas interessantes. Então na narração, por exemplo, do irmão, o irmão era apaixonado por uma menina que ele estava meio que namorando, mas era uma menina meio louca, e tinha um relacionamento meio aberto, né? Ela para ele não, ele era apaixonado por ela. E ele engravidou essa menina, tá? Tem esse contexto. E aí, o amigo dessa menina que ele namorava, né? A Diondra, o nome da menina, tinha um amigo que era o Ted, uma coisa assim, que, segundo o que relatam, ele era um adorador do Satanás. Ele tinha lá ambientes que ele fazia sacrifício de animais, o caramba 4. Então ele, por andar com esses dois, aí ele era meio que rotulado como um garoto que tinha participava de seitas e sacrifício, e adoração ao diabo e o caramba 4. Tinha esse contexto. E ele... Uma menina da escola, que era bem mais nova
que ele. Ele tinha um grupo que ele ajudava as crianças mais novas na escola. E essa menina mais nova, a Chrissy, ela falando de... Assim, a mãe pegou ela falando besteiras, assim, meio que com conotação sexual, né? E ela falou que o irmão, né, o Ben, que é o nome do irmão, tinha tocado ela de uma forma que não era legal, né? Então, nesse ponto, nesse momento, a mãe da Chrissy ficou desesperada e rotulou o Ben como um molestador de crianças. Esse assunto escalou de uma maneira rápida e exponencial, que as amiguinhas dessa Chrissy ressaltaram, falando que também tinha acontecido com elas, então ferrou. O Ben, ele não tinha, teoricamente, molestado a Chrissy, tinha molestado um grupo de meninas. E isso, assim, escalou de uma forma muito rápida. Só que isso faz parte ainda do momento do livro que, assim, legal, tá contextualizando e dizendo que realmente ele pode sim ter sido o assassino, mas você não entende por quê, né? E aí, depois já passando dos 80%, os investigadores amadores lá falaram, poxa, tem uma teoria de que o Ben, ele não é o culpado e quem matou a sua família foi o Runner. O Runner é o pai dela, que tinha abandonado a família e que até então ela nunca mais tinha falado com ele. Tinha a teoria que ele tinha matado. Ele tinha lá um álibi muito fraco, mas que foi aceito, e o Ben nunca deu nenhum álibi. Ele sempre aceitou o que deram para ele, né? Só que nessas indas e vindas, depois já dos 80% do livro, que começa a ficar emocionante e rápido, o que acontece? Realmente, lá no passado, o Ben engravidou a Chrissy e queria fugir com ela, porque o pai dela, da menina, ia descobrir que ela estava grávida de um molestador de crianças e eles precisavam de dinheiro para fugir. E também vem à tona de que a Chrissy, que é a menina que falou que tinha sido molestada pelo Ben, poderia estar mentindo. Porque as amigas, quando a cobra começou a fumar, né, quando começou a esquentar a situação, ele preso e tudo mais, as amigas voltaram atrás, falaram, não, era mentira, nossa, a gente estava só falando besteira para assustar. Mas ela não, ela foi enfática e falou, comigo aconteceu. E como ele não tinha álibi, ele não se defendeu, foi preso. E aí, com isso, da Lib indo, né, por causa dessas tarefas que os investigadores ficavam dando para ela e remunerando, ela foi bater papo com a Chrissy, descobriu que a Chrissy usava um outro nome, que o irmão na cadeia, ela viu o irmão na cadeia com a tatuagem do nome, desse novo nome da Chrissy, Polly alguma coisa, e ela foi visitar a Chrissy. A Chrissy não, ela foi visitar, no caso, ela descobriu, né, o endereço da Diondra, que era a namorada que engravidou e que tinha mudado de nome. Ela descobriu o nome através da tatuagem no braço do Ben, né, do irmão, e foi atrás da Diondra. E aí ela foi sozinha, o cara, né, esse cara que tinha convidado ela, que era Lilo, o nome, tinha convidado ela, sempre acompanhava nas tarefas, mas nessa tarefa em si, ela tinha ido sozinha visitar a Diondra. E aí, quando ela chega para visitar a Diondra, realmente a Diondra recebe ela e conta a história dela, falando que ela estava grávida, ela tinha tido o filho, né, e que não podia contar a história, a verdade e tudo mais. Nisso vem a menina, a filha no caso, entra na sala e fala, oi, tia Lib, eu sou a tua sobrinha e sempre quis te conhecer e tudo mais. E aí, quando ela está ali envolvida, né, conhecendo a sobrinha, né, ouvindo as histórias, falando que, poxa, na verdade o Ben estava protegendo a mulher e a filha,
porque o pai ia descobrir, o pai ia querer que ela abortasse e tudo mais, e o Ben levou a culpa para deixar que ela seguisse sozinha, né? E aí, nisso, a Lib está ali envolvida nessa história, do nada, ela olha para o lado, vê a filha, né, a sobrinha, né, no caso, pega lá um ferro de passar, uma coisa assim, e dá-lhe uma ferrada na cabeça, ela cai e fala, o que está acontecendo? Sai correndo, consegue entrar num sótão lá da vida, e as duas perseguindo, né, buscando ali, não conseguindo achar a Lib, e a Lib consegue fugir da casa. Fugindo da casa, ela consegue encontrar o Lilo lá e vai visitar depois de novo o irmão na cadeia. E aí a história começa a surgir. O irmão, sim, ia fugir com a Diondra, porque ia ser preso por molestar crianças que ele não tinha molestado, e precisava fugir para ter o filho com a mulher que ele estava apaixonado. E ele precisava de dinheiro. Ele fala, eu tenho dinheiro em casa. Aí, pô, a tua mãe esconde dinheiro, alguma coisa assim. Não, era uma fazenda abandonada praticamente, que eles moravam, não conseguia produzir nada. E nesse dia que acontece tudo, o pai foi pedir dinheiro emprestado, então um dos suspeitos era o pai, porque o pai tinha ido visitar a mãe e na frente das filhas ali tinha ido pedir dinheiro, a mulher, né, a Patty, que é o nome da mãe, tinha negado e ele tinha sido muito agressivo, empurrou ela, sei lá o que, ela botou ele para fora, pegou a espingarda, botou no chão e falou assim, se você não for, eu vou te matar. Então as irmãs, né, as filhas presenciaram, ela também, e ficou nesse clima. Então, assim, o marido dá a entender que o ex-marido, né, o Runner, poderia ser o assassino porque estava querendo dinheiro. E beleza. Nesse dia elas estavam tão quebradas que o banco tinha ido confiscar a fazenda, elas iam ser despejadas. Beleza, começa a saber disso. O Ben tinha, então, precisava fugir com a namorada, a Diondra, e tinha ido em casa para pegar um dinheiro que ele falou que ele tinha guardado no quarto dele. Isso era de madrugada, no dia do assassinato. Então a versão do Ben era: vamos para casa, vou entrar no meu quarto, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho guardado e a gente vai fugir. Ponto final. Beleza. Chegando lá, isso já está no, sei lá, 90% do livro. Chegando lá, ele entra no quarto, pega lá o dinheiro dele, descobre que o dinheiro era muito pouco, não era nada do dinheiro que ele estava pensando, era pouquinho, sei lá, $100, uma coisa assim. Pega o dinheiro e quando ele está lá xeretando, lá pegando as coisas dele, tentando achar dinheiro na casa, aparece a irmãzinha mais nova, a Michelle, que não se dava bem com ele e tudo mais. Ah, essa daí que é a tua namorada que você engravidou. Eu vou contar pra mamãe. Ou você conta. Ele fica desesperado ali, sem saber o que fazer. Fala assim, cara, fala baixo, vai pro teu quarto. Isso era de madrugada, tava todo mundo dormindo. No dia do acontecimento. Nisso que ela vira para começar a andar, teoricamente para ir avisar a mãe, a Diondra parte para cima dela e começa, aí vão pro quarto assim e começa a enforcar a Michelle na cama dela. E nisso o Ben fica simplesmente assistindo aquilo dali. E quando ele percebe, a Diondra tinha acabado de matar a Michelle. E aí assim, ferrou. Agora a gente tem que fugir, realmente, porque ele já estava sendo procurado por ser molestador de crianças e, de repente, a mulher tinha acabado de matar a irmã. Aí, a versão dele tá nesse acontecimento daí, eles ouvem um barulho no corredor e um tiro. Quando eles entram no corredor, eles veem a Lib, que é a sobrevivente, correndo, fugindo da casa, e eles olham no corredor e eles veem a mãe no chão, um machado no chão, todo ensanguentado, então a mãe ali toda ensanguentada, e
A outra filha, não lembro qual era o nome, Deb, o nome da filha, né? Devia ser Débora. A outra filha, logo atrás da mãe, morta com um tiro da espingarda. Então, todo mundo tinha morrido, menos a Lib, que tinha fugido. Essa é a versão do Ben, né? E aí o Ben acaba, a polícia indo lá investigar, ele assume a culpa de tudo, ele não assume falando assim, eu matei. Acusam, ele não apresenta nenhuma defesa, então concluem que ele é o culpado e ele vai preso. Beleza, vem à tona a história. A mãe estava ferrada de grana, né? Como eu falei, a casa ia ser confiscada, iam ser despejados, e a mãe tinha feito um seguro de vida. Só que isso só vem à tona, sei lá, 96% do livro, uma coisa assim. E aí, a mãe faz um seguro de vida falando, eu vou salvar as minhas filhas. Como eu vou salvar as minhas filhas? Através do seguro de vida, eu vou, feito o seguro de vida, né, eu vou contratar um matador de aluguel para me matar. E aí o dinheiro vai para as minhas filhas. Vou solucionar a vida de todo mundo, vou salvar a fazenda. E assim ela faz. E como que eles descobrem isso? Né? Assim, o Lilo e a Lib descobrem, ele até, no caso, ele descobre que ele como investigava, né, os crimes lá no clube, eles tinham chegado à conclusão de um assassino que era conhecido de outros estados, que ele era um assassino do bem. Ele assassinava as pessoas que queriam ser mortas. Então, como o caso da Patty, né, da mãe, que assim, poxa, eu quero ser assassinada, porque eu preciso que o meu seguro de vida dê o dinheiro para os meus filhos, então eu contrato o cara está lá fazendo o bem para a pessoa, então ele não se achava um criminoso, ele se achava um prestador de serviço que a pessoa que ia ser o alvo tinha contratado. Então, para ele era um assassino do bem, era a versão dele. Beleza, contratou esse cara. Feito isso, só que esse cara foi executar o serviço naquele dia. E aí a versão dele, qual era? Ele chegou lá para executar, né, o serviço, e como foi contratado, ele foi lá, a mãe já estava sabendo, né, então quando ele entrou, ele já tinha combinado o horário e tudo mais, ele entrou lá no horário combinado, e a mãe foi no corredor ver o barulho que estava na casa e se deparou com ele. E ele pega o machado e dá uma machadada na mãe. E dá várias machadadas, porque eu acho que tinha que parecer que era um crime violento, uma coisa assim. Mas ele mata a mãe com o machado. Só que aí a filha entra ali, né, a mais nova entra ali no meio e acaba que ele dá um tiro na filha, tá? E aí some. Então, na versão do bem, ele falou, tinha mais gente na casa. Ah, mas você é o culpado, sei lá o quê. Ele não apresentou defesa e ele foi preso, porque ele precisava assumir, porque senão a culpa ia cair também na Diondra, porque a Diondra tinha matado a irmã e ela ia ser presa. Então, imagina, ele ia ser preso, a mulher, né, a mulher que ele estava apaixonado também, e a filha, ou o filho, no caso, né, que ela estava grávida, o que ia acontecer? Ela ia ficar grávida na cadeia e depois o filho ia, sei lá, ser posto para adoção. Ele não queria isso. Então ele deixou ser incriminado para salvar a Diondra, no caso. E o que acontece, na verdade, é isso. O cara chega lá para assassinar a mãe, acaba que também mata a filha, e no quarto do lado, por incrível coincidência, estava o Ben com a namorada que tinha acabado de matar a outra. A Lib sai correndo, a Lib fala que tinha mais uma pessoa na casa, mas não consegue ali explicar isso. Era uma menina de 7 anos, imagina, e com toda a pressão de todo mundo, ela foi aceitando as coisas e deixou o irmão ser incriminado.
Então vem a história à tona, né, que a mãe, para salvar a fazenda e as filhas, contrata um matador de aluguel, que entra lá na execução do serviço ali, acaba matando a filha, e no quarto do lado, o filho estava com a namorada que matou a irmã. E só sobrou a Libby, que saiu correndo. Né? Então, assim, acaba o livro. Só que toda essa loucura que eu falei aí acontece sei lá, da parte 85 até 100% do livro. Né? Então, assim, é um livro que o teu feeling, né, o teu sentimento no livro é do início até os 75, 80% caramba, que livro chato. Como que as pessoas estão falando que esse livro é bom? Aí dos 80 até os 90% você fala, caramba, então não foi o Ben, foi o pai. E aí, porque ela tá na investigação e o pai tá dando a entender que foi ele, porque o pai tava querendo dinheiro e sabia do seguro de vida, sei lá o quê. E aí, de repente, dos 95%, sei lá, em diante, você vê que não foi o pai, não foi o irmão, e foi a mãe com, porra, que tinha contratado e a namorada que tinha executado, a filha da namorada estava viva e tinha batido na Líbia. Tudo isso acontece muito rápido, só que lá pra frente. Então, assim, eu não sei se a Gillian Flynn, ela queria fazer um livro longo e ficou enrolando, 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 porque para contextualizar não precisava de tanto, ou se as pessoas gostam dessa enrolação. Tem alguns momentos que você tem que fazer uma leitura dinâmica ali, porque lembra até um pouco aqueles livros a peso, assim, né? Tipo, não sei se você já leu Senhor dos Anéis, não importa qual dos volumes, ou então O Hobbit, né? Que eram aqueles livros físicos enormes, assim, que passavam, sei lá, 10 páginas explicando como era a planície. Tipo assim, passa, vamos logo para o acontecimento. Né? Você não precisa saber tanto nos detalhes como era a planície. Só que isso é o meu pensamento. Tem pessoas que adoram, ai, mas é isso que traz a vida para o livro, porque o livro ele pode explicar, e no cinema isso acontece muito rápido, porque tem que ser rápido. Tá, mas para mim, passa do ponto a forma como a escritora agora contextualizou todos os acontecimentos. Podia ser bem mais rápido. Mas o livro é bom? É bem legal. É bem legal. Ele tem ali um suspense, mas infelizmente, para chegar no suspense, demora muito. Então, às vezes, você acha que o livro está arrastado. Mas o livro é bom, vale a pena, e eu vou falar agora como que ele está na Amazon. Como eu falei, o nome do livro, Lugares Escuros, a escritora Gillian Flynn, e ele, na capa comum, nossa, deve ser errado, porque a capa comum, R$ 445, deve ser R$ 44. No Kindle, 23. Ele é meio longo, 450 páginas, né? Então eu falaria que ele é um livro longo. De maio de 2015, está considerado uma categoria que é 18 anos mais, porque realmente tem bastante sangue no decorrer do livro. Ele tem bastante avaliação, 2.000 e quase 300 avaliações, nota 4.4, está um pouco mais abaixo aí da escala de notas muito altas da Amazon, né, que é muito estranho ser tão alta assim sempre, mas em categoria ele não está muito bem ranqueado, né, categoria geral, a posição dele é 8.000, mas ele está bem ranqueado na categoria psicológicos, mistério, thriller e suspense. Ele está em número 81, então assim, ele está bem ranqueado. Né? Depois ele tem ficção feminina e literatura e ficção. Então, é um livro bem bacana, só que você pode achar ele meio arrastado e poderia ir direto ao ponto. Mas vale a pena a leitura. Então, se você leu, comenta. Diz o que você achou para a gente debater aqui. Se você não leu, uma ótima dica de leitura de livro de suspense, lê e comenta aí para a gente ver o que cada um está achando. Por fim, que eu sempre falo, não tem diferença nenhuma entre quem não lê e quem não sabe ler. Então leia todo tipo de livro. Um livro que se arrasta e tudo acontece no final, livros curtos e rápidos, livros bons, livros ruins, mas leia. Fui!